Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos, né? Aqui de Araras, né? Região. Estamos aqui para uma live muito gostosa, muito especial aí, né? Nós já fizemos algumas lives, né? Na Frente Popular de Esquerda, né? Nós temos uma frente aqui popular de esquerda, um grupo de resistência aqui em Araras, né? Formado pelo PT e pelo PSOL, né? Nós já fizemos várias lives nesse sentido, já trabalhamos com questões relacionadas com educação, falamos assuntos relacionados com a saúde, envolvemos assuntos relacionados com o debate da violência também, né? Nós tivemos um momento aqui das vidas negras importam, né? Nós tivemos lá a morte do Jorge, lá nos Estados Unidos, nós também colocamos em debate aqui, para afirmar o nosso compromisso, né? Aí da Frente Popular de Esquerda, a esse panorama, a todo esse contexto, né, que atinge a sociedade aí, não só a questão, obviamente, do coronavírus, né, da Covid-19, mas também assuntos relacionados com o nosso dia a dia e com questões também políticas, já que a política faz parte do nosso dia a dia, né? Então, mais uma vez, nós estamos aqui, agradecemos a participação, né? Espero que vocês gostem dessa live. Hoje nós iremos fazer uma reflexão dos impactos, né? Tá aí embaixo, vocês podem ver aí o título da nossa live de hoje, o impacto do coronavírus, né? Dessa doença que atinge a todos, né? Aqui em Araras, ou seja, na região, em nível de Brasil, em nível de São Paulo, como é que está essa doença afetando o nosso cotidiano, né, gente? Nosso cotidiano, nós estamos diante aí de um novo normal, né? E como é que a gestão pública, os agentes públicos, né? A política, ela pode, de certa forma, facilitar essa vida que, você sabe, ela está, de certa forma, mudada, né? E nesse sentido, né, a gente vai fazer um bate-papo aqui, e eu convidei um amigo meu, né, a gente tem uma relação muito bacana, ele é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, né, é o nosso deputado estadual aí, é o Luiz Fernando, né, o Luiz Fernando, a gente tem uma relação bacana, o irmão dele também deputado, só que é deputado federal, né, o Paulo Teixeira, e o Luiz Fernando, ele é natural lá de Águas da Prata, né, ele tem uma história muito bacana, né, na política, ele já foi vereador lá em Casa Branca, que é próximo da minha cidade natal, que é São José do Rio Pardo, né, e depois foi convidado, né, terminando o mandato lá em Casa Branca, ele foi convidado para trabalhar em São Paulo, né, foi empresário lá em São Paulo, entrou também para ajudar alguns governos do estado lá em São Paulo, da cidade de São Paulo, né, do estado em si, e está indo para o seu segundo mandato, né, como deputado estadual. Né, ele foi eleito em 2014, né, 2014 a 2018, e agora foi reeleito para o mandato 2019 a 2022, aí, né, com quase 100 mil votos. Então, a gente está diante de uma representatividade, né, quando a gente olha o Luiz Fernando Teixeira aqui, né, não é só uma pessoa, mas está representado, além desses votos, né, as pessoas que vivem nesse estado tão grande, né, que é o estado de São Paulo. Então, Luiz Fernando, muito obrigado, né, pela sua presença, né, esse bate-papo que vai ser bem bacana, bem agradável. Muito obrigado, viu, Luiz Fernando, pela presença. Bibo, eu que te agradeço
quero dizer da honra, do prazer de estar aqui contigo, uma pessoa com a tua vivência, com a tua experiência, né? Uma pessoa que, mesmo tendo uma vida pessoal exitosa, muito abençoada por Deus, você sempre se colocando à disposição na construção de uma sociedade melhor, mais justa, fraterna, para todos, né? E quero dizer da esperança também, Bibo, né? Eu acho que o momento que nós vivemos, sobretudo nos atuais dias, mas também nesse momento de pandemia, né? O pós-pandemia vai precisar de pessoas muito preparadas, né? E, sobretudo, pessoas que priorizam a vida, pessoas que priorizam o próximo, para a gente sair dessa enrascada que esse coronavírus nos colocou, mas, sobretudo, Bibo, essa enrascada que esses gestores incompetentes, despreparados nos colocaram. Então, Bibo, dizer da alegria. Se alguém aqui está alegre, você pode estar, mas eu estou mais alegre de estar aqui com você, quero saudar você, saudar os internautas e as internautas que nos acompanhem, né? É muito importante, né? A live é importante para mim, porque eu estou falando, se Deus quiser, com o próximo prefeito de Araras, né? Então, assim, eu devia até botar um terno, arrumar melhor e tal, para poder falar com o professor Bibo. Quero saudar aqui, Bibo, o povo que está nos acompanhando aqui, alguns nomes, né? Alexandre Braz, tua amiga, né? A Suzana, aqui de São Paulo, a Luísa Lorenzini, Mauro Custódio, Zé Milton, Maria José, Dani e outros tantos que o nome ainda não estão aparecendo aqui. Queria pedir a vocês que pudessem compartilhar essa live para que mais pessoas possam conhecer essa pessoa importante com quem eu falo agora. Professor Bibo, né, professor universitário, uma pessoa formada em tantos cursos, né, nosso pré-candidato a prefeito da cidade de Araras. Quero dizer, Bibo, o espetáculo que foi teu encontro, como foi assim significativo, muita gente muito importante, né? Isso mostra que você não está sozinho, né? Que se o povo de Araras decidir lá na frente que você deve ser o prefeito, você vai carregar de embrulho um monte de deputadas e deputados estaduais, deputados federais, para ajudarem você a devolver Araras para o povo, né? Então, quero falar para você da alegria de estar aqui contigo, da honra de estar aqui contigo. Muito obrigado, sim. O Alexandre Braz falou, o Bibo vai, sim, ser o próximo prefeito daqui de Araras. Lembra do Digo? Vamos lá. Estamos no caminho, né, Luiz Fernando? Assim, é uma honra, viu, Luiz Fernando, porque nós estamos aqui, como eu falei, numa frente com o pessoal do PSOL, e aqui eu estendo também a participação minha, é como se a minha companheira tivesse aqui, né, que é a pré-candidata a vice tivesse aqui, que é a Adriana Desotti. Ela chama Dri, a gente chama ela de Dri Desotti, né? Eu conheci, que sorriso gostoso. Então, ela está com a gente aqui, eu quero falar para vocês que ela está com a gente, então nós nos encontramos e foi um casamento político muito bacana. O pessoal do PSOL, a gente tem feito várias dobradas aí em várias cidades, né, Luiz Fernando? Porque a gente tem a mesma ideologia. Você falou uma questão aí que é muito característico nosso, né, que somos da esquerda, essa valorização no capital mais precioso que nós temos, que é o ser humano, né? E não mais que a gente, nós estamos preparados. E a Dri Desotti, talvez pela formação dela, né? Ela é psicóloga, né? Aqui de Araras, ela tem uma ligação muito forte, né? Principalmente com a periferia, né? Que né, Luiz Fernando, você sabe melhor que eu, é a população hoje mais afetada por essa pandemia, que é o coronavírus. Então, eu quero saudar a Adri Desotti, que é
é a pré-candidata nossa, a vice, pelo PSOL, porque ela está presente. Um abraço, Adri, e eu estendo esse abraço a todos os camaradas e companheiras do PSOL, tá bom? E é uma alegria, né? Porque é um grupo bacana, Luiz Fernando. Nós estamos conversando aqui desde muito antes, né? Numa situação lá em 2018, quando nós instalamos na Praça Central aqui de Araras barracas para a gente fazer aquele vira-voto, né? A gente não se conformava, né? Das pessoas, de repente, estar votando num candidato, né, que pregava o armamento, todo aquele discurso violento que hoje se concretizou, né? E nós, de uma forma muito gostosa, muito humana, nós e o PSOL, o PT e o PSOL, sentamos, levamos lá nossa mesinha na praça, conversamos com a população e de lá começou um namoro muito bacana. E de lá para cá, se concretizou nessa frente que nós chamamos Frente Popular de Esquerda, que nós temos aí já pré-candidatos a vereadores e vereadoras, para a gente retomar, como você falou aqui, o governo de Araras. Aqui a esquerda já foi governo, né? E nós trouxemos para cá, viu, Luiz Fernando, em torno, quando nós tínhamos aqui uma representatividade de esquerda, quase R$500 bilhão, né, no período que fomos aqui gestão, e trouxemos grandes melhorias, mas foi o PT que trouxe. Vocês aí nos ajudaram, os deputados estaduais, os federais. Eu falo, Luiz Fernando, uma coisa, você me desculpa, mas a política é uma coisa muito bacana e a gente precisa aproveitar essa live para explicar. Sim. A pessoa, ela vota num candidato, mas esse candidato ele precisa ter uma força política muito grande, que é o que nós temos. Né? Vocês lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vocês sempre nos ajudaram com emenda parlamentar, eu estou falando com dinheiro. Sim, sim. Nós temos uma das maiores, se não a maior bancada de deputados federais lá em Brasília, que está para investir também em Araras, caso a gente seja eleito lá na frente, depende da população, né? Mas, enfim, a população ela tem que saber que quando ela vota numa pessoa, o voto não é personalizado, ela tem que votar num partido, e esse partido ela tem que saber qual o propósito. Então a gente está aí, Luiz Fernando, com essa vontade, com essa alegria, com o pessoal do PSOL junto com a gente junto com o PSOL junto com a gente, misturou já tudo, está uma coisa muito gostosa. Bibo, pegando um gancho, né, eu acho que se o nosso povo tivesse consciência da importância do voto e do que o voto faz, do que um político faz, o nosso povo votaria totalmente diferente do que vem votando, né? É muito importante, sobretudo nessa pré-campanha e na campanha que a gente vai começar a partir de setembro, professor Bibo, nós conscientizarmos a população do que provoca um voto errado, né? Eu vou começar a dizer, olha Araras, olha a situação de Araras, olha a quantidade de mortos na cidade de Araras, né? Graças ao prefeito. O prefeito de Araras tem culpa, sim. Daqui a pouco nós vamos falar por quê, né? Quem decide se as famílias terão casa, se os nossos jovens, ao casar, terão as suas casas ou não, é o prefeito, os vereadores, o governador, o presidente da República. Se eles vão ter política de construção de conjuntos habitacionais, ou dane-se o povão. Se nós vamos... Gente, é importante. Se vai ter um médico na UBS hoje ou não, sabe quem decide isso? O político. Sabe quem que elege o político? O povo. Então, assim, o nosso povo precisa ter, e eu creio, professor Bibo, que é muito importante a gente dialogar com esse povo. Porque hoje o Brasil passa uma situação, hoje nós somos o segundo país
no mundo em número de mortos e em número de contaminados, né? Países muito maiores do que o Brasil, muito mais pobres do que o Brasil, não têm o número de contaminados nem de mortos. Por quê? Porque lá eles elegeram pessoas preparadas, que entenderam que esse vírus viria para matar, e anteciparam ao problema e seguraram o problema. Né? O sonho nosso era que nós tivéssemos um presidente, como foi o Lula, que reunisse igrejas, partidos, todos os partidos, todas as religiões, a sociedade civil como um todo, governadores, e dissesse, gente, vamos dar as mãos, vamos tirar o Brasil dessa situação. Mas aí o Bolsonaro resolve dizer que isso era um resfriadinho, que não era nada disso. Aí alguns empresários, né, dizendo, vai morrer 7 mil, vai morrer 10 mil. Não, vai morrer mais de 100 mil. Né? Sobretudo porque o presidente estimulou o povo a ir para a rua. E, sobretudo, Bibo, e aí eu incluo o prefeito de Araras, nós estávamos conversando, nenhuma ajuda ao povo que mais precisa. Nenhuma ajuda. Né? Como é que eu chego e digo, trabalhador, fica na tua casa? Ele vai comer o quê? Como é que o mundo reagiu? O povo fica em casa e o prefeito leva o alimento, estimula, o governador leva, o presidente leva. Aqui no Brasil não aconteceu isso. Nem em Brasília, nem no governo do estado de São Paulo e nem no prefeito da prefeitura de Araras. Deram as costas para o povo, prefeitos preocupados em reabrir tudo, sem se preocupar com a vida. E aí, Bebe, eu queria te fazer a primeira pergunta nesses termos. Né? Se você me permitir, eu vou te dar um exemplo. A cidade de Araraquara. É uma cidade bem maior que Araras, cidade com 165 mil habitantes, né? Tiveram 1.800 casos, muitos dos casos por conta de alunos que iam, voltavam, né? Uma cidade também muito forte na área estudantil. De 1.800 casos, Bibo, 19 mortos. 19 mortos. É a menor taxa de mortalidade no Brasil e uma das menores do mundo em cidades acima de 500 casos. O que acontece, Bibo? Bibo não, professor Bibo, é que a intimidade faz eu chamar de Bibo, mas o Bibo, deixa eu dizer, tem muita gente de fora, Bibo, se você me permitir, eu queria fazer a tua devida apresentação. Estou vendo aqui, por exemplo, a Cris Gerez, é uma dirigente do PT de Campinas, o Zé Estopa é daqui de São Bernardo, assessor do vereador Ferrarese, do Partido dos Trabalhadores, muito ligado a nós, foi meu assessor. A Dani é de Guarulhos, o Zé Milton é de Ferraz de Vasconcelos, em suma, Mauro Custódio é daqui, Suzana Geraldo de São Paulo. Tem muita gente que está te acompanhando aqui, né? Quero saudar todas e todos, pedir mais uma vez a vocês que possam estar compartilhando essa live para que mais pessoas possam conhecer o professor Bibo, ver o que ele pensa, e até que ele possa ser nossa opção, que nós possamos. Tem muitos de nós temos amigos em Araras, parentes em Araras, né? E aí nós precisamos ligar para essas pessoas e dizer, gente, tem um cara chamado professor Bibo, que é pré-candidato a prefeito. Quem é o professor Bibo? Né? Aloysio Calzone Bosini, professor Bibo, licenciado e bacharelado em Ciências Biológicas pela Unesp, de Rio Claro, é bacharel pela Faculdade de Direito de São Carlos, ou seja, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Carlos, tem mestrado em Conservação e Manejo de Recursos pela Unesp de Rio Claro, tem especialização em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é doutor em Tecnologia Ambiental pela Universidade de Ribeirão Preto e é professor do Centro Universitário Hermínio Meto, que é a Uniararas. Né? Reúne, portanto, uma grande experiência sobre leis, sobre gestão pública
e sobre o meio ambiente, né? É uma pessoa extremamente preparada e que, na verdade, foi convocado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo PSOL, na cidade de Araras, para ser o nosso pré-candidato a prefeito. E aí eu quero dizer quero saudar a Dri. A Dri é uma menina do PSOL. Pensa um sorriso que ela desmonta qualquer pessoa, ela é carismática, é extremamente simpática, e eu sei de tudo isso porque eu participei do encontro que foi feito agora para cumprir, inclusive, a legislação, né? A Adriana estava presente e o professor Bibo, mas pensa um encontro com muitos deputados federais e dizer o seguinte: Bibo, se você se eleger, conte conosco, nós vamos te ajudar a governar. Quase toda a bancada de deputados estaduais, com muita deferência ao professor Bibo, dizendo, se você ganhar Araras, esse é problema nosso, nós vamos te mandar muitos recursos, vamos te ajudar com emendas e lutas também, né? Então, assim, o professor Bibo e a Adri não estão sozinhos, são nossos pré-candidatos na cidade de Araras, e assim, com uma grande esperança, né? Uma grande esperança. Agora está ruim, um desemprego muito grande, muita gente da cidade morrendo, mas temos uma esperança. Dia 15 de novembro tem eleição, e a esperança que nós temos é eleger pessoas que tenham compromisso com a cidade de Araras, compromisso com o povo. O Partido dos Trabalhadores já governou Araras, fizeram um grande governo. Hoje, aquele nosso prefeito saiu do PT, mas quem governou foi o Partido dos Trabalhadores, né? E é essa nossa forma de governar, consultando o povo, incluindo o povo no orçamento. E se nós formos prefeitos, o povo de Araras disser, olha, vai ser o Bibo e a Adri, é assim que nós vamos governar. E aí eu queria dizer para você, Bibo, o seguinte: eu estou vendo os números de Araras, 1.676 casos confirmados, 39 mortos. Aí eu vou para Araras, que é maior. Eu vou para Araraquara. Araras tem aproximadamente 34 mil habitantes. Aí eu vou para Araras com 165 mil habitantes. Um número maior de contaminados. 1.800. 19 mortos. 19 mortos. Ou seja, lá, com mais casos, morreu metade, menos da metade do que morreu em Araras. A minha pergunta é o seguinte: você acha que faltou gestão, faltou seriedade nisso, né? Porque, assim, deixa eu contar rapidamente como foi em Araras. Uma pessoa está contaminada. Primeiro, o Edinho investiu muito em testes. Segundo, o João estava contaminado. Sabe o que o Edinho fez? Isola o João. Não vai voltar para a casa dele, para ele não contaminar a família. E teste em toda a família, teste e tal. Pegou mais alguém contaminado, isola. Terceiro, tratamento para todos imediatamente. Não é aquela história, volta para casa, a hora que você piorar, você vem, que nós vamos te internar. Não, imediatamente essas pessoas já tratadas. Estava falando com o Edinho e ele dizendo que, aqui, estou sendo corrigido aqui, o André Talora está dizendo o seguinte: Fernando, só faltou me puxar a orelha aqui. Araraquara tem 240 mil habitantes, não é 165 mil, não. É 240 mil habitantes. Então, assim, só para dizer, lá houve uma gestão da crise e a prioridade foi salvar vidas, né? Sabe o que está acontecendo em Araraquara, professor Bibo? Está voltando a cidade ao normal. O prefeito Edinho Silva, que foi ministro da Dilma, né, foi presidente estadual do PT, é o prefeito, né? Em contrapartida, olha a situação de Araras. Como é que se avalia esses números? Porque lá tão poucas mortes e aqui tantas mortes. A vida do povo de Araras não importa para o prefeito. O que é isso, Bibo? Luiz Fernando, bem colocado, né? Eu estava fazendo aqui, você estava colocando esses dados e o André Talora, inclusive, eu mandar um abraço para ele. O André já participou da gestão do Edinho no primeiro
no segundo mandato do Edinho, né, porque está indo para o terceiro agora, mandato lá em Araraquara. Um abraço aí para o André, né, Talora, e o André, ele trabalhou na gestão. Essa questão do teste, né, ela é extremamente importante, né? O teste, ele nos indica, né, um número real, não é um caso subnotificado. Quando a gente fala subnotificado, é bom a gente falar que é um dado, né, Luiz Fernando, falseado, a gente não sabe. É mais grave que isso, Luiz Fernando. A gente não sabe onde estão as pessoas contaminadas, né? Sim. Qual bairro, qual é a zona da cidade, se é zona leste, se é norte, se é sul, se é oeste, nós não sabemos, né? E o Edinho, e eu estava fazendo as contas aqui com esse dado que o André colocou, lá é menos de 1% de morte, né? Menos de 1% de morte. E aqui a gente tem, eu fiz as contas aqui, em torno de 2,5% de mortes. Ou seja, para cada 100 casos notificados entre aspas, porque nós não temos o número de testes adequado como nós temos em outras cidades, como é o caso de Araraquara. Então, aqui o que acontece? Para cada 100, né, casos notificados, morre não existe 2,5 pessoas, né? Mas só para as pessoas entenderem, é mais que 2 pessoas morrendo. Enquanto que Araraquara está morrendo menos que uma pessoa, né? E aí, Luiz Fernando, é uma questão que a gente fala, né, de gestão, políticas públicas, como é importante o papel do gestor em trabalhar com dados reais, né? Como pode eu trabalhar com vidas, não levando em consideração dados precisos, dados estatísticos? Eu vou te falar uma outra coisa, Luiz Fernando, que eu lamento, e eu tenho certeza que lá em Araraquara é diferente. Nós temos uma cidade aqui, ela é muito rica, eu já falei, o capital mais valioso é o ser humano aqui. E nós temos instituições, faculdades aqui, eu estou falando de faculdade, instituições de excelência. Nós temos aqui a UFSCar, Campus Araras, nós temos a Uniararas, que eu dou aula, inclusive, nós temos a UNAR, nós temos a São Leopoldo, Mandique, nós temos uma faculdade de medicina. Nós temos profissionais aqui, Luiz Fernando, que eu tenho certeza que poderia contribuir, né, para o prefeito fazer um plano, né, quando ele decretar alguma coisa, né, ele fazer com algo técnico, como o Edinho fez lá. E eu tenho certeza que isso não ocorreu, porque esses profissionais que poderiam ser chamados, né, eu tenho certeza que eles iriam, né, que as instituições estariam aí para ajudar, a gente traria, talvez, ações muito mais elaboradas, muito mais precisas, muito mais com cautela maior, com precaução melhor para a população, né? Eu fico pensando, e os casos estão aumentando, de 2 dias para cá morreram mais 2, né? Subimos aí para, você falou o dado aí, para 39, em 2 dias morreram mais 2. Aonde que nós iremos parar, né? Nesse sentido, deixa eu só aqui abrir, né? Nesse sentido, eu fico muito preocupado, né? Que a forma que o prefeito ele age aqui, né? Eu não vejo tanta transparência. Eu vejo que o comerciante também, viu, Luiz Fernando, é uma coisa muito interessante. Eu tenho conversado com várias pessoas, né? Que se houvesse um protocolo definido, né, maduro, consistente, dialogado, onde as pessoas poderiam ajudar na confecção de um decreto, lá no início, ou pode ser agora, talvez as coisas seriam muito diferentes. Eu conversei com um comerciante aqui em Araras, ele é visto como bandido,
pela administração, Luiz Fernando. É visto como bandido. Ele fala, poxa vida, eu poderia colocar uma proteção, eu poderia instruir meus funcionários, eu poderia seguir todo um protocolo de cuidado para os consumidores, para a população. Sabe o que ele falou para mim? Quando ele vai no estabelecimento dele, para abrir o estabelecimento, ele é visto como bandido. O que é isso? É falta de diálogo. E aí, Luiz Fernando, diante disso, o que a gente tem que fazer? Eu não estou falando que é para abrir o comércio, estou falando que o diálogo não existe. E nesse sentido, o que a gente tem que fazer agora? Infelizmente, né? Ou felizmente, a melhor opção diante de um não governo, de uma não gestão, é o distanciamento. É o distanciamento. E tem pessoas ainda querendo voltar à aula, sabe, Luiz Fernando? É totalmente contra o que está sendo proposto. E aí, Bibo, que eu estava, antes da live começar, estava trocando uma ideia com o Bibo e perguntei, Bibo, o prefeito de Araras liderou esse processo? Ah, como assim? Eu falei, não, ele chamou todo mundo, chamou todos os partidos, chamou a igreja, chamou os vereadores, chamou a OAB, chamou o Lions, chamou a maçonaria, chamou todo mundo, a cidade de Araras, para dialogar sobre esse momento. O Bibo falou, não. Aí eu falei, Bibo, deixa eu fazer uma outra pergunta. As pessoas mais humildes, o prefeito ajudou eles a ficar em casa, atendendo a fome, mitigando a fome? Não. Aí eu falei, Bibo, deixa eu fazer uma última pergunta. Ele chamou os comerciantes e discutiu, olha, se vocês não mandarem ninguém embora, eu vou isentar o IPTU de vocês, eu vou diminuir o ISS ou até zerar nesse momento, até porque é um momento de emergência? Também não. O que é isso? É um despreparo, é uma pessoa... você botar, com todo o respeito do mundo a todas as profissões, mas é a mesma coisa que você botar um mecânico de automóvel para operar uma pessoa, o fígado de uma pessoa. Não entende absolutamente nada. É a mesma coisa você pegar um médico, cirurgião, e botar para arrumar um carro. A lógica é não entender absolutamente nada. Foi eleger uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tem noção dos efeitos. A economia de Araras vai demorar muito para voltar, se é que ela vai voltar do jeito que estava antes dessa pandemia. Sabe por quê? Por conta do prefeito. Por conta do prefeito. Quantas pessoas desempregadas por conta dessa pandemia na cidade de Araras? Bibo estava dizendo do sofrimento, porque nós temos uma lógica. O professor Bibo, como eu disse, tem um currículo invejável, podia estar preocupado em ganhar dinheiro, né? Podia estar preocupado só com a vida dele. Não, ele fez uma escolha. Nós que estamos no PT, no PSOL, a gente entra na política e entramos nesse partido porque a gente milita por justiça social. Nós queremos o quê? Nós queremos uma sociedade para todos. Nós sonhamos que todos possam ter a sua casinha, que o filho de todos os trabalhadores possam fazer uma faculdade, crescerem, sonharem em evoluir. Nós queremos que todos tenham comida em casa. Nós defendemos o direito do povo. Todos os direitos, todos os direitos. Nós não aceitamos o racismo. Nós combatemos o racismo. Nós combatemos a misoginia, né? Uma sociedade machista como a nossa, nesse momento de pandemia, está vindo à tona os números, o maior número de assassinato de mulheres. Né? Nós não aceitamos a homofobia, nós exigimos respeito a todos, a todas e todos. Né? É isso. Bibo, o que você está fazendo no PT? É porque eu não consigo conviver com tanta injustiça. Né? Se você falar, e você, Dri, o que você está fazendo no PSOL? Eu não consigo conviver com tanta injustiça. Aí você fala, o que é partido de direita, partido de esquerda? Toda vez que alguém se levantar
para defender ou lutar por justiça social, por uma sociedade fraterna, uma sociedade onde todos têm oportunidade, o pessoal vai falar que isso é de esquerda. Então, se isso é de esquerda, nós somos de esquerda. Né? O que é esquerda e direita? Esquerda é um pessoal que luta pelo próximo. E a direita? A direita é aquela que luta para que o próximo não tenha oportunidade. Por isso que existe direita e esquerda. Né? Tem gente que fala, isso é comunista. Se amar ao próximo for o comunismo, né, eu sou comunista, então. Né? Mas o que é comunismo? Meu irmão, não existe isso, não existe. Né? Jesus veio aqui e ele nos ensinou que o segundo maior mandamento, o primeiro é ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, Bibo, assim, a gente vê esses erros, esses equívocos, né? Essas irresponsabilidades, essas inconsequências. E aí eu queria te fazer uma segunda pergunta. Né? Você é professor, né? E professores da rede pública estadual, o Dória está querendo que voltem a dar aula. Né? As nossas crianças, muitos, inclusive, vão na escola pela comida, pela merenda. E o Dória quer que volte às aulas. Né? Hoje esse debate está latente, inclusive hoje no município de São Paulo está sendo votada uma lei porque o Bruno Covas, o que ele quer fazer, o prefeito de São Paulo? Ele quer contratar vagas na rede privada, ou seja, pegar o dinheiro público, que é feito para fazer educação pública, e bancar a iniciativa privada. O que é isso? Claramente, na política todas temos lados, sim. Nós estamos ao lado do povo. E eles, do lado dos grandes empresários, E não é do lojista, não é do comerciante, não. É do agronegócio, é daquele pessoal que quer desmatar a Amazonas, é dos banqueiros, grandes agiotas que nós temos no país, que vive da miséria do nosso povo. Né? É do lado dessas pessoas. Quando o Bibo fala o seguinte, PT, esquerda, né? É essa divisão, e é importante que o povo conheça essa divisão. O Bibo poderia estar cuidando da vida dele, mas ele está dando um passo, ele e a Adri, junto com o PT, né, de Araras, para quê? Para que eles querem? Incluir toda a população de Araras no orçamento público, porque hoje o orçamento de Araras é para meia dúzia. O PT, quando governou em Araras, e fez governos fantásticos, né, o que ele fez? Uma Araras mais justa, uma Araras fraterna, uma Araras melhor. A preocupação do PT é cuidar das crianças, dos jovens, mas sem se esquecer dos idosos, sem se esquecer da importância do comércio, das nossas indústrias, porque nós brigamos pelo emprego. Sem o patrão não tem emprego. A única coisa que a gente exige do patrão é o seguinte: pague os direitos dos trabalhadores direitinho. Né? E aí, Bibo, eu queria entrar nesse papo, né, para que os internautas possam te conhecer melhor, né, e saber a tua opinião. Se você fosse pai de aluno, você deixaria teu filho ir para a escola com essa pandemia, sem vacina? Você acha que se a tua esposa fosse uma professora da rede pública estadual, você aconselharia ela a voltar a dar aula? Se o teu filho, se o Pedrão, fosse um servidor da escola, funcionário da escola, que trabalhasse na escola, você aconselharia a voltar? Né? O que você pensa disso aí, dessa lógica desses caras malucos que governam hoje a cidade de Araras, o governo do estado e o Brasil? O que você pensa disso? Luiz Fernando, primeiramente nós vamos sim falar de Araras, mas eu não poderia deixar de lembrar, né, dois fatos muito importantes, que quando eles falam, vocês são da esquerda, foi graças à esquerda que o auxílio emergencial, que o governo queria dar de R$200, nós conseguimos, com a sua luta, Luiz Fernando, com o seu irmão lá na Câmara dos Deputados, nós passamos para 600. Então, hoje, se vocês ganham R$600, as pessoas que estão, né, com esse auxílio, foi graças à esquerda, graças àquilo que a mídia chama de comunista, né? Então, nós sempre estaremos do lado do povo, né? Segunda coisa,
voltando para a área de educação, nós tivemos agora uma votação muito importante, alguns dias atrás, do Fundeb, do Fundo da Educação Básica. É o dinheiro que vai para a escola pública. O governo não queria votar. Nós tínhamos prazo para votar. Pessoal, só para vocês entenderem, de cada R$ 10 que chega, né, na escola, R$ 6 a R$ 7 é do Fundeb, é dos impostos que o governo federal e estadual arrecadam e passam para a educação. O governo federal queria extinguir, né, graças à esquerda, graças àquilo que eles falam aos comunistas aí, né, graças a nós, os partidos de esquerda, PSOL, PT, entre outros, nós conseguimos manter o Fundeb, né? E pegando aqui Araras, aí, Luiz Fernando, muito bem colocado, a gente conhece a escola, a gente caminha dentro da escola, a gente gosta do cheiro que a escola tem, eu sou professor, né? A gente conversa com o servente, a gente conversa com o merendeiro, com o coordenador, com os vários colegas nossos que são professores, com a direção. A gente sabe o caos que está a escola pública por causa desses mais de 25 anos que o PSDB está no governo, né? As escolas públicas estaduais é um caos. Não tem sequer, Luiz Fernando, papel higiênico. Papel higiênico. Eles querem que volte à aula, e a gente sabe todo o protocolo para voltar à aula, medidor de temperatura na entrada, é álcool gel individualizado, é o controle sanitário das crianças que vão ao banheiro, a saída no pátio. Imagine, né, o caos, né, que vai se criar se nós voltarmos às aulas. E não só a questão do ambiente, né, Luiz Fernando? Porque essas crianças, para chegarem lá, é um ônibus escolar, é aglomeração na entrada, na saída. Pessoal, vamos colocar a mão na consciência. Se até entre adultos, aqui em Araras, está faltando uma administração no sentido de preservar a vida entre adultos, não está dando certo, a gente quer impor o que às crianças, né? Vai ser um caos generalizado nas escolas públicas que eu falo, do estado e do município. Se os adultos não respeitam as crianças, né? Será que a gente conseguiria manter uma ordem de entrada, de saída, de não aglomeração? É um caos. E fora isso, Luiz Fernando, a gente sabe que muitas das crianças hoje que estudam na rede municipal são cuidados, depois que saem da escola, pelos seus avós, pelos seus tios, né? Porque os pais, né, às vezes são forçados a ir trabalhar, então ela levaria o vírus, né, para esses idosos, para os seus pais, para os seus tios, para os seus responsáveis. Então só aumentaria o número de infectados e de mais pessoas aí ocupando os leitos hospitalares, que já está, né, atingindo dados caóticos. Então, a resposta, Luiz Fernando, eu sou contra, eu não deixaria meus filhos ir para a escola, porque nós não temos algo ainda, né, e aí, gestor, e a gente tem que falar que nesse momento a importância do gestor é importante, né, porque infelizmente nós não tivemos, como está tendo lá em Araraquara, né, algo pensado, algo criterioso, né, algo usando tecnologia, que são os testes, né, e agora não é o momento. Não é o momento. A gente só estaria potencializando a doença, né, aqui em Araras. Não é o momento nem para a escola pública municipal, na estadual, enfim, não é o momento para nós retomarmos. Seria o caso de retomarmos, né, Luiz Fernando, se nós tivéssemos algo controlado. Mas como é que a gente pode, se algo não... Existe um caos imposto. A gente vai aumentar o caos?
Bibo, você disse, uma escola que sequer papel higiênico tem, sequer giz tem, uma água filtrada para a criança tomar. Né? Aqui eu vi outro dia um post muito legal. Se a escola pública não consegue controlar o piolho na cabeça da molecada, como é que vai controlar o coronavírus? Né? Esse ano está perdido, esse ano já foi perdido. É dizer, não, ele está dando aula à distância para quem? Nossas crianças da periferia não têm sequer um celularzinho para baixar o conteúdo, e se tem o celular, não tem acesso à internet. Né? Então, isso é uma falácia. Né? Esse ano está perdido. O ano a gente recupera. A vida das nossas crianças nós não vamos conseguir recuperar. E pior, a criança pode se contaminar, chegar na casa dele, contaminar o pai, a mãe. Que esse governador quer? Mais mortes? Né? Ele não está satisfeito com esse grande número de mortes. Agora, Bibo, eu prometi para o Pedro, teu filho, que eu ia te liberar rápido, né? Porque você tem aula daqui a 9 minutos. Então, Bibo, eu queria te agradecer, queria ver se você topa combinar uma nova live. Queria fazer uma live uma hora, eu, você e a Adri, né? E até porque eu quero falar com o próximo prefeito e a próxima vice-prefeita, né? Queria te parabenizar pela importância de ter uma vice-mulher, a importância da mulher, do olhar feminino na política, né? Dri, ainda mais com esse sorriso teu, sabe? Política é um lugar da gente cuidar de gente, né? E nós precisamos de gente que goste de gente. E eu não tenho dúvida de que essa dupla que se uniram para cuidar de Araras é o que tem de melhor. É o que tem de melhor. Né? O que eu acho que nós vamos ter que conversar muito com a população, não deixar a população se enganar. Né? E quem sabe nós possamos ter, a partir de 1º de janeiro, uma nova história, uma história feliz, uma história que inclui todo o povo, uma história que vai construir políticas públicas que protejam todas e todos, sobretudo as nossas crianças. Falava com o Bibo dizia o seguinte, Fernando, que nenhuma mãe de Araras chore mais o filho na criminalidade e na droga. É isso que nós precisamos priorizar, através do esporte, da cultura, da educação. Precisamos cuidar das nossas crianças, dos jovens. As meninas engravidando hoje com 13, 14 anos, nós precisamos cuidar dessas meninas, sabe? Para que elas possam, sabe, ter uma vida melhor. Nós precisamos buscar muitos investimentos na área de moradia, na área de geração de emprego. Só que não adianta trazer a empresa, se a gente não formar mão de obra, a empresa não vem. O empresário é ganhar dinheiro, e eles vão para onde? Para onde estão preparados. Então, assim, quero te parabenizar, Bibo, quero te saudar, te agradecer, quero agradecer a nossa presidenta, Roberta. Parabéns, Roberta, parabéns por essas candidaturas que nós temos, pelas muitas candidatas e candidatos que o PT vai lançar vereador. Parabéns, Roberta, por terem ido procurar o PSOL, né, um partido que quer exatamente o que a gente quer, né? Quero saudar todas e todos, peço desculpa a gente não citar o nome de todos e todas que está aqui, tem muita gente importante, todos são muito importantes, e dizer, só para finalizar, Bibo, para que você possa encerrar a parte, né? Dizer que eu estou à tua disposição, quero estar com vocês na pré-campanha, na campanha e, sobretudo, Bibo, no teu governo, sabe? Quero priorizar Araras, quero ajudar junto com os demais companheiros deputados estaduais. Na verdade, nós vamos poder usar um slogan a partir de setembro, que é o seguinte: se você votar no Bibo e na Adri, você leva um monte de deputado e deputada junto. Né? Então, não estão sozinhos, não. Nós estamos juntos e estamos fortes para transformar Araras num lugar muito melhor de se viver. Beijo no teu coração, beijo a todos os internautas, beijo a Adri, que também está acompanhando a gente, e você encerra. Luiz Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós tivemos o nosso encontro aí, municipal do PT, você estava presente, eu agradeço mais uma vez
Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar com a gente aqui na pré-campanha. Eu tenho certeza, né, que você e os nossos companheiros e companheiras deputados aí da Assembleia Legislativa de São Paulo, e também eu tenho certeza que a maior bancada, que é a do PT hoje, lá no Congresso Nacional, está disposto a estar com a gente aqui e vamos fazer o máximo, né, de empenho para passar esse projeto para a população fazer a melhor escolha, né? O PT, ele dá certo onde ele administra, né? A gente está vendo aí, e nada melhor do que agora, talvez, né, num momento de pandemia, para a gente estar junto com a população, né, ter esse cuidado com a população. Eu me preparei muito, viu, Luiz Fernando? Você viu o currículo, a gente não depende, a gente não é um profissional da política, né? A gente, se não der certo, a gente tem os nossos trabalhos, mas tem algo que nos incomoda, eu e a Adri Desotti, que é a questão humana, que é a questão que a gente pode contribuir, né, para diminuir as desigualdades, para lutar contra o preconceito racial, para a gente dar e valorizar a diversidade de gênero, sabe? Então a gente está aqui com toda a alma, né, e com todo o esforço, e juntamente com o PSOL e o PT, obviamente que nós fazemos parte, para ajudar a população, para ajudar. Nós estamos lançando uma plataforma agora, olha que bacana, Luiz Fernando, é uma plataforma de consulta popular para as pessoas ajudar a construir o nosso governo. Nós faremos o lançamento, aproveita aqui o espaço, dia 15 agora de agosto, a gente vai fazer o lançamento da nossa plataforma aqui em Araras, tá? E a gente está com muita vontade. Muito obrigado, Luiz Fernando, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Eu não poderia deixar também de agradecer o empenho dos nossos pré-candidatos a vereador e vereadoras. Um pessoal muito bacana que está chegando, gente nova, gente idosa, enfim, é um grupo diversificado que está aí levando o nome do projeto político que a população vai ajudar a formar. Então, eu agradeço, assim, a disponibilidade e a coragem, viu, meus pré-candidatos a vereador e vereadora, como serão importantes na nossa campanha. Muito obrigado, né? Um forte abraço a todos. Luiz Fernando, puxa vida, não tem como agradecer. Muito obrigado mais uma vez. Até mais, gente. Tamo junto, um abraço. Obrigado, Luiz Fernando. Abração.